Glória a Deus. O que nós fazemos quando o próprio Deus confronta aquilo que está errado em nós? O que eu vim pregar para vocês hoje, aquilo que eu vim ministrar ao coração da igreja nessa noite, é fruto na verdade, de um momento meu com o Senhor, onde Ele me levou a mergulhar num livro específico da Bíblia, que eu vou compartilhar com vocês, e entender e me reposicionar da maneira correta, mas também conseguir observar as questões, as demandas, aquilo que tem acontecido como algo profético, como o alarme de Deus para nós. Na verdade, eu comentei com o pastor, eu falei assim: Raico, quantas vezes quando nós falhamos, quando nós erramos, nós falamos para Deus assim: Pai, o Senhor é tão bom, eu sei que o Senhor perdoa. Quantos sabem disso? Que o Senhor não nos lança fora. Não é verdade? Deus, como Pai, Ele está sempre disposto a nos perdoar. E quando nós falhamos, eu não sei você, eu estou contando agora uma experiência minha. É muito fácil para mim ir diante de Deus como Pai e dizer assim: Pai, me perdoa, eu errei, eu falhei. Porque eu sei que Deus, o amor de Deus, Pai, é um amor incondicional. O amor de Deus é o amor ágape, é o amor sacrificial. Amém? Mas nesses dias que o Senhor tem me ministrado nesse livro, me veio algo muito claro. E como marido? E como meu noivo? E quando eu eu machuco o coração de Deus, não como filha, mas como noiva. E quando eu ofendo o coração de Deus, quando eu machuco o coração de Deus, não como filha, mas como noiva. Quando eu sou infiel com Deus, quando eu troco Deus pela Netflix, quando eu troco Deus por qualquer outra coisa, e eu vou diante dele, será que eu entendo a dimensão? Não sei se vocês estão me entendendo. É muito fácil quando a gente erra, pedir perdão a Deus com a face do pai, mas e a face do noivo? Como que eu olho para Jesus, o noivo, o meu amado, e lido com todas as vezes que eu troco ele por qualquer outra coisa? Pode deixar aceso para mim, tá bom? Você já se fez essa pergunta? Porque nós somos filhos amados de Deus, mas nós somos noiva do Cordeiro. E então foi nesse lugar que veio um quebrantamento tão grande dentro do meu coração. De entender que tipo de relacionamento, que tipo de vida, que verdadeiramente eu tenho tido com Deus. Eu quero compartilhar aonde Deus me levou. E que essa mesma palavra possa te levar também a um lugar de entender, de discernir, de avaliar, de alinhar. Se nós temos nos colocado com Deus da maneira correta. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos orar? Pai querido e amado, Senhor, eu quero te dar graças por esse dia, por esse culto, por essa palavra. Senhor, é com temor e tremor que eu venho diante dessa igreja hoje compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Eu oro, Pai, para que em nome de Jesus, tudo aquilo que se levanta contra a pregação da Tua palavra agora denunciado está.
Pai, eu declaro em nome de Jesus todo sono, todo cansaço, toda divagação da mente. Em nome de Jesus, Senhor, Pai, que o nosso espírito esteja alerta, que a nossa alma tenha fome pela Tua palavra. Que os corações que aqui estão, Senhor, se posicionem de maneira correta. Que haja, Senhor Deus Pai, fome genuína por mais de Ti. Que aquilo que for liberado do altar, a boa semente, Senhor, não seja roubada. Deus, todo roubo de passarinheiro nas mentes, tudo aquilo que rouba a semente antes dela cair no coração, eu denuncio nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, eu mesmo me posiciono, Senhor, em total dependência, em total sujeição, em total rendição, obediência ao Teu Santo Espírito. Que em nome de Jesus, o Senhor encontre liberdade nesse lugar. Eu denuncio agora, Pai, todo espírito de intimidação, para que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos nos arrepender, corrigir as nossas rotas, alinhar as nossas vidas, de acordo com a Tua santa palavra. É assim que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Amada igreja, o livro que Deus me levou é o livro de Oséias. O livro de Oséias. E o livro de Oséias, eu preciso te dar pelo menos um pano de fundo, um contexto do que acontece nessa passagem, o que acontece no livro, né? Ele inaugura os profetas menores, não porque eles eram menores em importância, é porque são livros pequenos. Amém? Então, Oséias inaugura, mas existia uma riqueza que eu confesso assim, eu não acredito que seja possível explicar para vocês hoje tudo que Deus tem ministrado ao meu coração, mas eu prometo me esforçar. Amém? O contexto do livro de Oséias, ele denuncia, é uma denúncia profética e é a revelação do coração de Deus. Oséias, ele profetizou 750 anos, durante cerca de 40 anos. Ele profetizou 750 anos antes de Cristo, durante cerca de 40 anos. Aproximadamente 40 anos ele profetizou. Principalmente no reinado de Jeroboão, que não foi um bom rei. Durante o reinado de Jeroboão, então, Oséias profetiza, ele vai profetizar no mesmo tempo que Isaías também está profetizando, mas Isaías é mais direcionado a Judá. E Oséias fica com a tribo do norte, Israel, Efraim, amém? Ele foi um dos reis, Jeroboão foi um dos reis mais prósperos economicamente. Durante o reinado de Jeroboão, havia prosperidade. Houve um avanço econômico sobre a nação de Israel. Parecia um tempo de bênção, principalmente porque muita gente linka bênção de Deus com prosperidade financeira. Tem muita gente prosperando, mas não está sendo abençoado. Quantos estão me entendendo? Mas parecia prosperidade, bênção. Parecia que aquele povo estava sendo abençoado por Deus. Porém, ao mesmo tempo que havia um grande avanço econômico, ao mesmo tempo que havia grande prosperidade, a nação de Israel estava afundada em idolatria, em corrupção, em imoralidade, em impureza. Eles estavam afundados em injustiça, corrupção política, sacerdócio corrompido, culto misturado com paganismo, adultério espiritual. Então, uma nação que tinha a aparência de estar sendo bem-sucedida, estava, na verdade, em declínio,
se corrompendo mais e mais. Era uma nação rica por fora, falida por dentro. O reino estava dividido. Gente, pede para o ministério aí de fechar a porta, está um cheiro de pipoca aqui em cima. Já é difícil pregar uma palavra, que é uma marreta, já é mais difícil. Agora com o cheiro da pipoca, aí... né? Fazer a pipoca em outro lugar, numa cozinha para lá. Deixa nada roubar a palavra hoje, não. Vocês estão me entendendo? Porque para o crente se distrair, basta uma pipoca. Era uma nação rica por fora, falida por dentro. O reino estava dividido e Oséias principalmente profetizou ao norte. Israel passou a confiar em outras alianças. Em alianças que estava fazendo com o Egito, em alianças que estava fazendo com a Síria, em alianças políticas. E o principal problema de Israel foi aliança. Porque Israel não é só um povo. Israel é o povo da aliança. Israel não é só uma nação, é uma nação de aliança. O nosso Deus não é só um Deus, é um Deus de aliança. Por isso, a linguagem do livro de Oséias não é de um rei falando aos seus súditos. Não é de um pastor falando às suas ovelhas. É de um marido falando com a sua esposa. E eu quero te contar uma coisa interessante. Existe um cara chamado Glenn Wolf. Alguém já ouviu falar nele? Ele entrou para o Guinness como o cara que mais teve casamentos monogâmicos. Ele se casou 29 vezes. 29 vezes. O seu último casamento, inclusive, foi com a mulher também que estava no Guinness, por ter já se casado 23 vezes. Não é que ele tinha 23 mulheres, uma poligamia. Cada vez ele separava, ele dizia que para não ficar, em fornicação, ele se casava. 29 vezes ele se casou. Mas você sabe o que chama a atenção na vida do Glenn Wolf? O final da vida dele. Porque ele terminou sozinho, ao ponto de quando ele faleceu, ele ficou por meses no necrotério, porque ninguém reclamou o corpo dele. Quando eu olho para isso, eu sou confrontada com uma coisa chamada cultura do descarte. Sabe o que é a cultura do descarte? É o consumismo. Na cultura do descarte, nós entendemos, nós pensamos que a gente está lidando com produtos e quando aquilo para de me beneficiar de alguma forma, eu descarto. Uma pessoa que se casa 29 vezes não está procurando construir uma relação. Está simplesmente, na hora que alguma dificuldade ali aparecia, ele descartava. Próximo. Então, quando nós vamos olhar a linguagem de Deus no livro de Oséias, ele vai confrontar a nossa cultura do descarte. Porque não pense você, meu amado, minha amada, que sentado aqui na igreja hoje, nós não fazemos isso. Quantas pessoas, no momento em que algo não agrada, próximo. Próxima amizade, próxima igreja, próximo relacionamento, e assim nós temos nos posicionado. Então, a linguagem do livro de Oséias, ela é diferente. E eu quero que você abra comigo, Oséias 1, nós vamos ler. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, durante os reinados de Uzias, João, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel.
Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Até aí. Quando nós olhamos agora que o livro de Oséias, ele vai se dividir em 3 partes. A primeira parte do livro de Oséias, que vai do capítulo 1 ao 3, vai falar sobre o casamento de Oséias. A segunda parte, do capítulo 4 ao 11, vai abordar as causas da infidelidade no coração daquele povo. Então, quando a gente lê aqui, Deus vai virar para o seu profeta e vai fazer dele a mensagem. Ele não vai dar uma mensagem para o profeta. Ele vai dizer: você vai se tornar a mensagem. A mensagem agora vai ser você. Ele vai virar para Oséias e vai dizer assim: olha, vai, toma uma mulher adúltera, se casa com ela, tenha filhos, porque eu vou mostrar como Israel tem se comportado comigo. Então o Senhor continua dizendo assim no versículo 4. E ela lhe deu um filho, termina o 3. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu-lhe à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Lo-ruama, pois não lhe mostrarei amor para com a nação de Israel. Contudo, no 7, tratarei com amor a nação de Judá e lhe concederei vitória. Pula para o 8. Depois de desmamar Lo-ruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-ami. Esse povo não é meu. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da prata, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Agora pula para o 2. Aí ele vai dizer, chamem a seus irmãos meu povo, as suas irmãs minhas amadas, repreendam sua mãe, pois ela não é minha mulher, eu não sou seu marido, que ela retire do rosto o sinal de adúltera, e do meio dos seios a infidelidade, do contrário eu a deixarei nua, como no dia em que nasceu, farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. E Deus vai falando. Oséias era um profeta. Ele era um homem moral, que Deus pede para casar com uma mulher imoral. Ele tinha uma reputação. Ele tinha um bom nome em Israel. Aonde ele andava, as pessoas o respeitavam. Você consegue entender o peso? Parece loucura. O livro de Oséias não é um livro que a gente pode ler e fingir costume. É uma história que tem que te chocar, que tem que te sacudir. Aquele homem de nome, de reputação, de moral. Deus agora vira para ele e fala: pega essa mulher adúltera e se case com ela. Um homem que é considerado por Deus tem que encarnar uma palavra e uma mulher que tinha outros amantes. A gente gosta de cantar, Queimou todos os outros amores. Você nunca mais vai cantar esse louvor depois de hoje, porque você vai entender o que você está cantando. Não é que você nunca mais vai cantar, você vai cantar com entendimento.
Então, no segundo capítulo, na segunda parte, ele aborda as causas dessa prostituição. E ele vai dizer, todo mundo conhece o versículo, está lá em Oséias 3,6. Oséias 4,6, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Ele vai abordar as causas dessa prostituição, que é a falta de conhecimento e a hipocrisia daquele povo. A palavra hipocrisia vem do grego, vem de Hipócrates, que significa atuar num teatro, representação, fingimento, colocar uma máscara e interpretar um personagem. Nesse período, muita injustiça era cometida, pecados profundos, imoralidade, mas as pessoas continuavam entregando sacrifícios. Qual que é o cenário de Israel nesse tempo? Eles iam no culto, meu irmão. Eles ministravam, eles serviam, eles davam dízimo. Mas estavam servindo a outros. A religião é uma praga. A religião, não o termo religar, que é nos religar com Deus. Eu digo a religião, um esforço humano, é uma praga. Porque a gente finge que está fazendo a coisa certa, quando na verdade você está oco por dentro. Você está oco por dentro? Será que você não está sentada aqui hoje oco por dentro? Você vem no culto, você levanta a mão e você está ali investindo em tigrinho? Irmão, estão fazendo isso? Ensinando os outros, vamos jogar na bet. Não é para rir, irmão, é para chorar. É para chorar. Não é para dormir, não, é para chorar. A gente tem uma aparência de santo, uma aparência de que agrada a Deus, de que faz as coisas para Deus, mas por dentro tá oco. A gente está oco. Totalmente oco. O coração daquele povo estava dividido. Oséias 10:2 vai dizer assim: o coração deles é enganoso e agora devem carregar sua culpa. O coração deles estava dividido entre Deus e os outros amores, dividido entre Deus e os outros prazeres. Isso é mais profundo que hipocrisia. Quando Deus está falando isso, amada igreja, Ele não está denunciando só a hipocrisia, Ele está denunciando a infidelidade. Ele não está dizendo, vocês não são só vestindo uma máscara. Hipocrisia é colocar uma máscara, é fingir uma aparência. Ele está dizendo, vocês são infiéis. Não há verdade, Oséias 4:1. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. Não há fidelidade com a aliança. Eles iam nos cultos, falavam o nome de Deus, mas o seu coração pertencia aos Balaíns. E a terceira parte do livro de Oséias, ele fala a história de Israel desde o deserto. Ele vai falar, né? Lá no deserto, quando eu te libertei. Mas em cada parte desse livro, no final, tem um poema de esperança.
Um poema de esperança. E eu vou chegar na esperança. Porque Cristo em mim, esperança da glória, amém? Mas antes você precisa entender a dor. Porque quem não entende a dor, não valoriza a esperança. Quem não entende o pecado, menospreza a graça. Se eu chegar aqui te contando as boas novas, sem explicar por que você precisa tanto delas, você menospreza. Você não dá valor. A história de Oséias é uma das mais perturbadoras, desconfortáveis de toda a Bíblia. E eu vou resumir para você, pastora, sobre o que é? É sobre um casamento. E esse casamento está em crise. E tudo que está custando para o Senhor curar esse casamento. Quando nós lemos o livro de Oséias, nós entendemos tudo que vai custar para Oséias, mas o que o Senhor está disposto para curar esse casamento. O diagnóstico de Deus para o seu povo há 3.000 anos continua sendo preciso para cada um de nós em 2026. Quando o Senhor diz assim, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento, não é conhecimento intelectual, não é informação. Você sabia disso? Quando Deus diz que você está perecendo por falta de conhecimento, que o povo dele perece por falta de conhecimento, Ele não está dizendo porque você está assistindo pouco culto, ou porque você tem pouca informação dentro de você. A palavra conhecimento no hebraico é yadá. E Yadá fala de relação de intimidade. E então Adão conheceu a sua esposa. É intimidade. Vocês estão comigo? Então você vai entender agora esse versículo. Quando Deus diz que o seu povo está perecendo por falta de intimidade. Porque você pode ter muita informação, até mais do que eu, irmão. Talvez você tenha mais cursos de teologia, talvez você tenha mais tempo de Bíblia, talvez você é o vice-querubim ungido da guarda, mas será que de intimidade você também tem? Ou é só a aparência? Os fariseus sabiam muito da palavra, mas não sabiam nada do noivo. Eles sabiam muito da palavra. Porque está escrito em Levíticos 3, versículo não sei o quê, porque está escrito, tananana, mas dentro do coração nada estava escrito. Nas tábuas do coração não tinha temor, não tinha verdade, só tinha fingimento, só tinha teatro, só tinha performance. Então Deus vai falar. Nas Escrituras você pode ver Deus como um rei e seus súditos, como um pastor e suas ovelhas, mas é inesgotável a revelação de Deus como noivo apaixonado. É inesgotável. O casamento é uma relação prioritária. O casamento é uma relação prioritária. É um relacionamento de maior intimidade que você experimenta na face da terra. Deixa eu te dizer, o que faz um casamento ser casamento, não é duas pessoas assinarem um papel, é o ato sexual. Quando dois se tornam um. Por isso que o inferno investe tanto, e tanta gente já é casada e nem imagina. Vocês ficaram de queixo caído com o homem que tinha 29 esposas, né? Tem gente que se fosse perguntar com quantas mulheres dormiu. Tem mulher que se fosse perguntar. Casamento que não tem intimidade é amizade. O que faz o casamento ser casamento é dois se tornarem.
O casamento é o relacionamento de maior intimidade que qualquer pessoa desfruta na face da terra. Ao usar essa analogia, o Senhor nos confronta com algo muito importante. Casamento é prioridade. É o relacionamento de maior intimidade que você experimenta. É o relacionamento que você mais coloca energia. Irmão, deixa eu te dizer algo. Se o teu casamento está bem, você tem força para levantar de manhã, você tem força para batalhar, você tem força para correr atrás do prejuízo. Mas se seu casamento está mal, é ou não é? Irmão, se o teu casamento está redondo, pode vir o que vier, pode vir a tempestade que for, o cordão de 3 dobras não se rompe. Sustenta o outro. É a relação humana que a gente mais coloca energia. É a pessoa que mais te conhece nessa vida. Ninguém te conhece mais do que o seu marido ou a sua esposa. Ele conhece você quando você está triste, quando você está bravo, quando você está de mau humor, quando você não gostou de alguma coisa. Vocês se olham e já se conhecem. É ou não é, igreja? Quando Deus diz, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento, não é falta de culto, é falta de relacionamento. Para ter intimidade, ninguém vai vestido. O único lugar que você fica nu é na sua intimidade. Ninguém vai vestido. Quando Deus coloca o homem e a mulher no jardim para ter relacionamento com eles, eles estavam nus e não se envergonhavam. Não se envergonhavam. Quando a gente quer ter intimidade com Deus, você não vai mostrando a sua performance, os seus títulos, vestido da tua justiça própria. Você vai nu. Mas será que se Deus tirar tudo que você pensa que você é, você consegue ficar diante dele? Será que você também não corre, pega uma folhinha e fala, eu sou o dono de tal empresa. Eu sou o pai do João. Irmão, você é mais do que isso. Eu sou a mãe da Mariá. Não, mas antes de ser mãe de Mariá, eu preciso saber quem eu sou em... Antes de ser esposa do Raico, eu preciso saber quem eu sou em Deus. Eu não sou a pastora Vanessa. Isso que eu faço é o meu chamado, é a minha vocação, mas não define quem eu sou. Se um dia, seja por que razão isso me for tirado, eu ainda continuo sendo filha de Deus. Filha amada de Deus. Deus levou meu filho Sebastião e eu continuei sendo filha de Deus. Quem é você quando as coisas começam a ser removidas? Porque para ficar diante de Deus, você precisa ficar nu. Ninguém vai vestido na intimidade. Você não vai com os filtros do Instagram. Olha que legal. Ninguém vai para a intimidade do quarto com o filtro do Instagram, irmão. É a tua cara como é, do jeito que é. Quantos estão me entendendo? Você não vai para a intimidade com a roupa de marca. A gente fica vulnerável. Deus quer que você seja vulnerável diante dele. Você não vai com os seus títulos, você não vai com a chave do seu carro, você não vai com o seu cartão de banco. Por que se a gente vem para o culto, irmão, e fica fechando o passeio? Fica vendendo, irmão, você veio para ter intimidade com ele e está dizendo na cara dele, você não é a minha. Quando você vai para ter intimidade, irmão,
Você não leva o teu celular para ficar respondendo às pessoas. Você não quer que ninguém te Eu não é. As coisas naturais revelam como funcionam as espirituais. Quando a gente vai orar, a gente não leva o celular. A gente leva a Bíblia. Porque você já sabe, melhor que eu, que isso vai tocar. Que a Shopee vai te chamar. Shopee. Mercado Livre. Que homem, que mulher dentro de um relacionamento de aliança quer ser interrompido por qualquer coisa externa. Você vai e fecha a Meu povo perece porque falta intimidade. Intimidade é lugar de exclusividade. Lugar de exclusividade. Não existe espaço para mais pessoas no casamento. É um lugar de exclusividade. Eu sou do meu amado. Qual é o primeiro mandamento, igreja? Qual é o primeiro mandamento? Não. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses além diante de mim. Aí depois começa. Deus começa dizendo que a gente não deve ter nada além dele. Você não vai ter outro. Quantos estão me entendendo? Você não vai ter outro. Você se decorou amar a Deus sobre todas as coisas, mas você não vai conseguir se você não se lembrar que não pode ter. Para denunciar isso, Deus faz algo inacreditável. Ele olha para o seu profeta, para um homem de Deus, honrado, que tinha uma reputação, e dá uma ordem que lançaria na lama a reputação que ele possuía. Oséias 1:2, nós já lemos. Vá, tome uma mulher adúltera. Deus permite que ele se torne a mensagem. A Bíblia usa a imagem do matrimônio de Gênesis a Apocalipse. Oséias se casou com Gomer. E quem era Gomer? O nome no hebraico significa completa, terminar, levar até o fim. Mas o que ela mais tinha dentro dela era um vazio. Ela não era completa. Ela tinha um vazio. E ela representa Israel. 3 filhos são gerados: Jezreel, Deus dispersa, Lo-Ruama, não amada, e Lo-Ami, não é meu. Você imagina essa família? Você imagina Jezreel, ele falando: Deus castiga, volta para casa. Jezreel para você é Jezreel, mas para o povo hebraico você não está gritando Jezreel. Você está gritando: Deus castiga, Deus dispersa, o almoço está na mesa. Não amada, vai escovar os dentes. Vocês não são meus filhos, vem jogar bola. Você imagina no meio daquela cidade, daquelas pessoas, um homem honrado, digno. Ele não fez nada, tendo que carregar essa vergonha. Dentro da casa dele era isso que tinha. A decadência de Gomer vai dar mulher adúltera. A Bíblia começa contando que ela era uma mulher adúltera, que tinha outros amantes. Enquanto ela era casada com Oséias, ela se torna uma prostituta se vendendo nas ruas. E ela vai descer até ela mesma ser vendida no mercado.
como escrava. Agora entenda algo. De todas as relações, o quanto é profundo o que está acontecendo aqui. Um rei, irmão, pode se indignar com um súdito. Um pai pode se decepcionar com um filho desobediente. O pastor pode se frustrar com uma ovelha. Mas, e eu reforço, mas, o que sente um marido que dedica toda a sua vida, suas afeições, sua lealdade por alguém, e vê essa pessoa o trocando por outros amores? Quando você ama algo mais do que o Senhor, é assim que você o trata. É assim que você fere o seu coração. É assim que você lida com Deus. Ele é um noivo traído. Essa é a condição do povo de Deus. Essa é a nossa condição. Mas o nosso descontrole é tanto que buscamos preencher o nosso vazio quebrando a aliança. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, Abraão dividiu em metade ali a sua oferta a Deus, mas ele dormiu. O único que passou foi Deus. Deus disse assim: independente de você, eu vou ser fiel até o fim. Independente de um pastor, eu vou ser fiel até o fim. Independente de um pai, de uma mãe, eu vou honrar minha parte. Independente da igreja, independente dos tempos, independente de qualquer coisa, eu vou garantir essa aliança. Eu vou garantir. Não é ministério A, X, Y. É Deus. Eu quero que você entenda o tamanho da dor, para que depois você consiga absorver o que é graça. Se você não entende o pecado, não valoriza. Gomer vai de adúltera para prostituta para escrava. Sabe o que ela vai dizer? Ela vai dizer assim: vou atrás dos meus amantes que me dão pão, água, azeite e bebida. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes você recebeu saúde, sustento, bênçãos, filhos, vida, mas nós atribuímos isso a nós? Foi o meu trabalho, foi o meu sacrifício. A primeira coisa que abrimos mão é de Deus. Você esquece que o trabalho, a empresa, o casamento, as conquistas é bondade de Deus? Toda bênção provém do Pai das luzes, no qual não há variação alguma. Não sou eu que estou dizendo, irmão, é a sua Bíblia. Em Oséias 2, o Senhor diz que cercará o caminho de Gomer com espinhos. Eu vou te perguntar, tem luta que você está passando que você acha que é o diabo? E eu vou te dizer, esse espinho é? Por que Deus colocou espinho na rosa? Foi o diabo que colocou espinho na rosa? Aquilo protege a rosa. Deus vai dizer na palavra que coloque espinhos ao redor de Gomer. Há uma cerca de espinhos que muitas vezes coloca. Deus permite, para quê? Para que você não seja dizimado, destruído pela ilusão do pecado. A cerca de espinhos, irmão, é a graça. Será que você consegue ver? Que a cerca de espinhos que você está vivendo hoje é graça de Deus? Não é punição? Não é o inimigo? É graça de Deus? Ele a coloca para que ela não desmorone. Gomer abandona o marido, abandona o lar e corre para outros amores.
Então vem o momento mais emocionante do livro de Oséias. Vamos ler juntos Oséias 3, 1. O Senhor me disse: vá, trate novamente com sua mulher, apesar dela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar deles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados e as uvas passas. Por isso eu a comprarei por 180 gramas de prata, 1,5 barril de cevada. Escuta isso aqui. Vá outra vez e ame sua esposa. Meu Deus, que difícil. Meu Deus, que difícil. Aquele homem honrado, aquele sacerdote, aquele líder que ensinava a moralidade ao seu povo, correto, íntegro diante de Deus, se casa com uma mulher adúltera, ela abandona o lar, se deita, vai atrás de outros amores, e Deus diz para ele: vá outra vez e ame sua esposa. Gomer não havia só cometido um erro, ela não pisou na bola só uma vez, ela havia abandonado, ela havia se prostituído, e agora ela estava sendo vendida no mercado. Escute isso, o sexo fora da aliança não constrói identidade nem propósito, ele objetifica você. Quando ela começou a buscar prazer fora da aliança, ela se tornou um objeto a ser vendida no mercado. Faz das pessoas coisas, mercadorias, traz escravidão. A verdadeira intimidade traz liberdade. A libertinagem traz escravidão. Humanamente, Oséias tinha todo o direito de desistir. Ele poderia seguir a vida. A lei dava espaço para isso. Mas Deus diz: vá outra vez. Imagina os homens, a cena. Imagina aquela mulher, Gomer, no mercado. Os homens examinando e dizendo: eu dou 10, eu dou 20, eu dou 30. Imagina você chegar num lugar onde o seu valor é determinado por quem está do lado de fora. E talvez você fale: mas eu não estou sendo vendida no mercado. Mas se você precisa de validação externa dos teus amigos, você está assim. Eles estão dizendo o quanto você vale. Eles estão gritando o seu preço. Quem não sabe o que é, aceita qualquer. Quem não sabe quem é, não dá valor ao que? Porque não vê valor em si mesmo. Ninguém pode dar valor a algo quando não vê o valor que possui. Ah, você não me entendeu. Ninguém pode dar valor a algo quando não sabe o valor que possui. Então ela está naquele mercado, como uma mercadoria, os homens estão examinando ela, estão dizendo: está meio acabadinha, vale isso. Está rodadinha, vale tanto. Então, no meio daquilo, ela escuta uma voz conhecida: eu dou 15 peças de prata e meio ciclo de cevada. O que ela já pensou? Não é possível. Que depois de toda a cachorrada que eu fiz, ele veio atrás de mim? Com certeza está me pegando para mim virar a sua escrava. É vingança que quer. Vai me humilhar. O marido aparece, não para condená-la, não para humilhar Gomer, mas para comprá-la de volta. Oséias não reclama.
Ele não diz, você não vale isso. Ele entende que a graça sempre custa. Perdoar custa, irmão. Restaurar custa. Amar custa. A graça nunca é barata para quem oferece, ela é barata para quem recebe. Você recebeu de graça, mas para Jesus custou tudo. Quando você escolhe perdoar, não vai custar nada para quem recebe, mas para você vai custar tudo. A graça sempre custa para quem oferece. Mas só quem oferece é parecido com Jesus. Só quem oferece é parecido com Jesus, não quem recebe. Eu lembro uma vez um irmão que disse, mas sempre sou eu que tenho que perdoar. Sempre sou eu. Eu falei, irmão, quando você faz isso, você é mais parecido com Jesus. Mas a gente não quer ser parecido com Jesus. Hoje eu tive um papo com as diaconisas na mesa, eu falei assim, irmã, se eu for comparar nós com outros lugares, talvez a gente se sinta melhor, mas se eu comparar nós com Jesus, para de se avaliar por baixo. A gente tem um referencial que é alto. A gente está se nivelando por baixo. Comparado a Y, eu sirvo mais. Comparado a X, eu dizimo mais. Comparado a Jesus, irmão? E comparado a Jesus, como que você está na fita? Como é a tua vida de oração comparada a Jesus? Como é a tua vida de renúncia e sacrifício? Não é comparada a mim, não, é comparada a Jesus. Você está bem na fita? A gente está se nivelando porque quem faz menos que nós. E aí a gente se sente bem, né? Mas a comparação não é para baixo, é para cima. Oséias pagou dinheiro, pagou emocionalmente. A cidade inteira sabia quem era Gomer. Você acha que aonde ele andava as pessoas não comentavam, não fofocavam, não fuxicavam? Inclusive na igreja? Não, porque na igreja não tem fofoqueiro. Tem sabor fofoqueiro. Tem sabor. Irmãos, tem uma coisa que tem na igreja. Graça sempre custa. A fofoca rolava solta, mas ele continuou amando, porque o nível dele não era a régua das pessoas. O nível dele não era o que as pessoas acham ou deixam de falar. A expectativa dele era obedecer a Deus. Quando você lê ali o livro de Oséias, você não vê Oséias batendo a cabeça. Não, Deus, imagina, isso não é de Deus. Um crente hoje ia dizer, facinho. Se Deus pedisse uma coisa dessa, ia dizer, isso é do eu perdoar? Isso é do diabo. Imagina. Nós pensamos que somos Oséias. Eu vim te dizer algo, nós somos Gomer. Você não é Oséias nessa história. Eu não sou Oséias nessa história, eu sou Gomer. Eu sou adúltera, prostituta, eu sou a que troca Jesus por muitas coisas. Imagina toda essa cena. Oséias paga. Você jamais precisará perdoar alguém tanto quanto Deus já perdoou você. Você jamais vai precisar perdoar alguém. Quando você achar que é difícil perdoar, escuta isso. Você jamais vai precisar perdoar alguém tanto quanto Deus já perdoou você. O problema é que a gente acha que a gente merece. Porque quem entende o tamanho da própria perda, deixa de viver cobrando a dívida dos outros. Assim como João 3 fala da maior prova de amor no Novo Testamento. Oséias 3 fala da maior prova de amor no Antigo Testamento. Eu estou falando de graça no Antigo Testamento, irmão. É uma história da graça no Antigo Testamento.
Oséias 3:3 vai dizer assim, ó. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Ela é comprada como escrava, mas ela é trazida como esposa. Ela não volta como serva. Oséias paga um preço emocional gigante, mas ele sabe que não é do dia para a noite que as coisas no relacionamento serão consertadas. Ele fala, olha, você vai voltar, você vai viver comigo, você não vai se deitar com ninguém, mas eu também não vou me deitar com você, porque vai demandar um tempo de restauro. Eu vou esperar por você. Sabe, o Senhor não diz, vai buscá-la. Vá confrontá-la, vá lá, exortá-la, vá castigá-la. Ele diz, vai e ame-a. Nos ofende, mas seja nesse começo, essa palavra nos ofende. A gente não está disposto a um padrão como Jesus, mas a gente quer viver, né, as bênçãos de Jesus. Ame-a como eu amo Israel. Mesmo quando me abandona, mesmo quando troca a minha presença, mesmo quando me trai, eu continuo amando. Quando você escolhe se relacionar com alguém que é fraco, você precisa dar a sua força a essa pessoa. Quando alguém te oferta a sua fraqueza, você oferta a sua força. É por isso que o Senhor diz, a minha graça te basta, porque o meu poder eu oferto na sua fraqueza. Quem é casado sabe essa dinâmica. Os problemas e a fraqueza de alguém que você escolhe se relacionar vão te afetar. Porque ao amar alguém fraco sempre gera prejuízo. Oséias pagou um preço por Gomer como Deus pagou um preço por nós. Oséias 6:6. Misericórdia quero e não sacrifício. Eu perguntei no mergulhando o que significava a palavra misericórdia. Hoje Deus me ensinou outro significado. Misericórdia significa amor à aliança. O Senhor diz, sabe o que eu quero? A tua fidelidade. Eu quero que você tenha amor à aliança, não sacrifícios. O povo de Israel sacrificava, irmão. Trazia seus sacrifícios, mas não tinha amor à aliança. Essa palavra reset. O maior relacionamento que você pode ter com Deus é a intimidade. No Antigo Testamento havia um processo. Você conhece o tabernáculo, o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Sim ou não, igreja? No santo dos santos, você entrava sozinho. Porque intimidade é lugar de exclusividade. Quando você entrava para ter intimidade com Deus, você não levava mais ninguém. Na aliança, não admite-se mais outras pessoas. A mais profunda intimidade acontece no Santo dos Santos. Jesus vai dizer em Mateus 6,6, coloca aí para mim. Porque quando eu estava preparando, Deus me levou nesse versículo. Mas quando você orar, vá para o seu... Feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Uma única porta, um lugar reservado, secreto, onde ninguém mais participa. Esse é o verdadeiro secreto. A gente criou como eu posso falar? Um negócio sobre o secreto. Ah, no meu secreto. Será que você tem secreto mesmo com Deus? Virou jargão do momento. No secreto. Será que você entende o que é o secreto? Será que quando você vai para o secreto, você vai sozinho? Será que de verdade você vai nu? Será que de verdade você tira tudo que você tem, que você acha que você sabe, se apresenta diante de Deus e fala, eis-me aqui?
Será que a gente de verdade... Porque no Antigo Testamento, irmão, era o templo, mas Jesus não vai falar, vai no templo, ele fala, vai no teu quarto. O lugar de maior intimidade, ele vai dizer, olha, porque ele é a revelação do noivo. Ele é a revelação do noivo. Então ele fala, olha, vai para o seu quarto. Lá eu vou estar com você. Lá eu vou falar no teu coração. No quarto, irmão, não tem performance, a não ser que você goste, né? Irmão, na sala a gente recebe a visita. Na cozinha a gente serve as pessoas. Na rua a gente trabalha. Mas é no quarto que você é você de verdade. Você só visita alguém no quarto se essa pessoa estiver doente. Jesus diz entra no quarto, ele não diz procura um lugar sossegado, um aposento. Jesus não fala isso, ele fala entra no quarto. Entra onde ninguém entra. E aí ele fala feche a porta. Porta fechada fala de quê? Renúncia. Fecha as distrações. Deixa para o lado de fora. A própria ciência diz, se você quer ter saúde, deixa o teu celular aonde? Fora do teu quarto. Quando for dormir, não leva o celular. Você dorme mal. Quarto é lugar de intimidade, de descanso. Quem está em Deus, tendo intimidade com Deus, também não está com ansiedade. Feche a porta. Israel, no livro de Oséias, fazia cultos públicos, sacrifícios públicos, festas públicas, mas o Senhor diz, vocês me procuram nas praças, mas nunca me encontram no quarto. A religião, ela acontece diante das pessoas. Mas a intimidade acontece atrás da porta fechada. No público, Deus usa você. No quarto, Deus transforma você. Em Oséias, Deus fala como um marido traído, falando para nós. Até quando nós vamos nesse adultério espiritual? Sem temor nenhum pelas coisas de Deus. Não honrando as alianças que o Senhor nos deu. Até onde nós vamos caminhar como igreja? Até onde você vai, Gomer? Quantas vezes nós somos colocados no mercado? Quantas vezes o Senhor nos compra de volta? É no livro de Oséias que está escrito, você me leva ao deserto para falar de amores. Para falar ao meu coração. Eu repito mais uma vez, nós não somos Oséias. Porque se fôssemos Oséias, nós amaríamos mais. Sacrificaríamos mais. Perdoaríamos mais. Nos nivelaríamos por Jesus. Não por quem faz menos que você. Ninguém entra com máscara para desfrutar intimidade. Eu quero colocar um louvor para vocês. O pastor me fez traduzir esse louvor, ele queria que eu ministrasse no culto. Mas ele não é um louvor congregacional, mas ele é um louvor para você escutar e deixar isso. Talvez algumas pessoas aqui já tenham escutado. E esse louvor tem batido na nossa cara. Se chama The Man of Jesus Christ. Alguém já ouviu? Quem ouviu já foi chorando no carro, né? Eu apresentei para ela. Mas alguém ouviu? Alguém fala inglês?
Que bom, vocês vão escutar a minha tradução. Eu vou ler esse louvor para você. Vou cantar em cima da música, né? Mas eu quero que você entenda o que esse cara canta. Será que a gente tem coragem de orar isso para Deus? Porque os nossos louvores, a verdade é que a maior parte deles não são cristocêntricos. São sobre nós. A gente não fala sobre Jesus. A gente fala das nossas dificuldades. É a sofrência gospel. Sabe o sertanejo? É a mesma coisa. A gente acha que está cantando para Deus, mas é tudo sobre nós. A bênção, a mudança, vai acontecer, eu vou chegar, Ele vai me dar, Deus vai fazer. Quando a gente canta um louvor como Poderoso Deus, que não fala nada de você, só fala de quem Ele é, onde Ele está entronizado, onde Ele está sentado. Sabe quando vai deixar de Poderoso Deus ser um louvor que alcança o coração de Deus? Nunca. Porque aquilo que é feito no Espírito é eterno. Enquanto nós estivermos aqui, esse louvor é que nem alvos como a neve, é como tantas outras canções, que não estão falando de nós, estão falando dele. Agora, os louvores passam. Todo mundo cantou, essa casa é sua. Cadê? Acabou a moda, né? Alguém mais canta? Não, essa música já passou. Alguém fala quando alguém canta Poderoso Deus, não, já está batido. Irmão, nunca vai estar batido. Vocês estão me entendendo? Porque a gente não está cantando sobre nós. Quando a gente canta coisas de Deus, meu irmão, louvor fica. Ele permanece. Põe para mim, apaga a luz para mim, porque é um clima. É para mim não ficar com vergonha de vocês. Não, acende aqui que eu não enxergo, você sabe, né? Pode aumentar um pouquinho. Alguém já ouviu essa música? O que vocês estão ouvindo? Presta atenção. Me deste tudo que eu preciso, mas eu tomei mais do que era meu. Me perdi na voz que me acusava, e o meu caminho se rompeu. Eu acreditei em brilho passageiro, mas esse ouro não paga meu sofrer. Não. Corri atrás de glória e sucesso, e terminei quebrado outra vez. Meu Deus, quem é o homem que pagou por mim? Abra meus olhos. És o homem, Deus, esperança para alguém que como eu se perdeu. Abra meu coração, traga luz na escuridão, Deus e homem que não posso compreender, a rocha em que me firmei. Minha mente estava distorcida, meu coração partido em dois.
minha alma abatida estava. Longe de ti, minha força se esgotou. Foi quando o Senhor me falou: filho, a que ponto você chegou? Sua culpa eu posso aliviar. Uou, naquela noite eu pude acreditar. Meu Deus, quem é o homem que pagou por mim? Abra meus olhos, és o homem, Deus, esperança para alguém que como eu se perdeu. Abra meu coração, traga luz na escuridão, Deus e homem que não posso compreender, a rocha em que me firmei. Agora escuta essa declaração que ele vai fazer chorando. Sou impuro em meu pensar, preso ao que não posso largar. Odeio o que a palavra diz, na sua face eu cuspi. Eu sou um procrastinador, que a própria vida desperdiçou. Orgulhoso pecador, que a própria esposa não quer mais. Sou mentiroso, eu sou ladrão, que miserável condição. Assassino me tornei, sua mão eu desprezei. Deus, teu filho eu odiei, pedras eu já tirei, por ouro troquei você, e graça foi que recebi. Mereço no inferno arder, e ainda assim o Pai me quer. Mereço tua condenação, teu sangue trouxe salvação. Eu pus cravo em tuas mãos, e a minha dívida rasgou. Eu sou o que se rebelou, e do inferno o Senhor me livrou. Quem é o homem que pagou por mim, Gomer? Quem é o homem que pagou? Na verdade, em inglês ele fala: eu sou um impuro sexual. Será que a gente tem coragem de dizer: Senhor, eu já odiei o seu filho, na sua face eu cuspi? A gente acha que a gente é melhor que Pedro, né? Que a gente é melhor que Judas, que a gente não troca Jesus por nada nem ninguém. Deus está dizendo: nós nos tornamos adúlteros espirituais. A gente canta a música certa, prega a palavra certa, mas o coração tem outros amores. A gente está olhando para o relógio, a hora de sair para comer. A gente está no culto preocupado com o que está lá fora. A gente não entra no quarto, a gente fica na sala. A gente não entra no quarto, a gente fica na sala. Jesus diz: o véu do templo se rasgou para que a gente entrasse no lugar de intimidade, mas a gente fica no átrio. Então eu te pergunto, como o Senhor me perguntou, filha, como um pai, mas como seu noivo? Ah, pastora, mas eu não sou casada. Não, mas você é solteiro. Você também é noivo de Cristo. Duda trouxe uma palavra ontem, irmão. Vai no YouTube e assiste. Eu não vou saber explicar tudo, porque foi incrível. Mas ela pregou e falou assim: olha, Paulo diz: eu reputei tudo como perda por causa de Cristo. Mas essa palavra perda, ela explica no hebraico que Paulo não estava trocando coisa banal para dizer: olha, eu estou trocando por algo melhor. Ele tinha o melhor, ele fala: mesmo tendo o melhor do melhor, eu sei que isso é perda diante de Cristo. Paulo vai dizer: na lei eu sou irrepreensível. Quem aqui pode dizer assim: eu sou irrepreensível na lei? Quem pode dizer? Você já parou para pensar nisso? Que Paulo fala: na lei eu sou irrepreensível, mas tudo isso é lixo.
ele começa a falar, ó, ele vai para a presença de Deus, ele vai tirando a roupa, né? Eu sou hebreu de hebreu, criado aos pés de Gamaliel, da lei, eu sou irrepreensível. Se vocês acham que vocês são bons, vocês não sabem eu sigo ali, perseguidor da igreja. Mas eu nunca entrei no quarto para conhecer a Cristo. Para conhecer a Cristo. As boas novas é que Jesus vai nesse mercado e buscou cada um de nós. A única pessoa que é Oséias nessa história é Jesus. É Jesus. Se o teu alvo é Cristo, irmão, Ele também é teu padrão. Ele também é a régua. Ele também é o exemplo. O temor precisa voltar para dentro da igreja, meus irmãos. O temor precisa voltar. Irmão, você vai na academia, honra a tua aliança com Deus. Vocês não sabem as coisas que eu tenho que escutar. A gente não tem temor para tocar, para servir, para pregar. A graça custa tudo para quem oferece. Aquele povo todo achava que estava bem na fita, porque era próspero. E o Senhor fala, olha, eu tenho uma sentença sobre vocês. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. O que eu tinha para pregar, meu irmão, eu preguei. O que eu tinha para falar, eu falei. Onde nós estamos? Nas ruas, no mercado, em casa, mais distante. O livro de Oséias termina dizendo que o Senhor nos traz de volta, que Ele nos ama e que Ele se lembra de nós. Mesmo irado, Ele fala, minha ira, mas eu não posso quebrar a aliança que eu fiz com vocês. Mesmo você sendo infiel, eu permaneço fiel. Cadê a pureza nos nossos olhos? Cadê a verdade? Cadê o temor? Eu estou ainda respondendo para Deus a pergunta que Ele me fez. Como noivo você tem me traído, Vanessa? Como noivo você tem me trocado? Você está tão distraída. E eu sei que Ele não me rejeita. Mas eu entendi o quanto eu tenho sido infiel do meu lado da aliança. Oséias não aponta as falhas de Gomer. Ele não fala, mas você é assim, você precisa mudar, você precisa fazer. A mudança começa sempre em você. Se torne a pessoa mais saudável dentro desse relacionamento. Se torne a melhor pessoa desse relacionamento. Que o doce Espírito Santo nos leve num lugar de quebrantamento e de arrependimento.
de conserto, de idoneidade, de integridade, de verdade, de transparência. Diante de Deus. A igreja, eu ouso dizer, no Brasil se tornou um lugar de performance. A gente performa muito bem para Deus, mas será que Deus está feliz? Porque a vida de verdade não acontece aqui, acontece quando a gente sair daqui. Todas as escolhas que a gente faz quando ninguém olha, o que a gente acessa, o que a gente vê, o que a gente fomenta, o que a gente fala, o que a gente compartilha, a vida de verdade não acontece aqui. Aqui a gente cantou bonito. Aqui a gente diz as coisas certas, glória a Deus, aleluia. A vida de verdade acontece quando a gente entrar agora no nosso quarto, no nosso carro e voltar para casa. Será que a gente ainda consegue ser confrontado por Deus e dizer, Senhor, Senhor, eu preciso tirar essa máscara. Se você entende que essa palavra é com você. Irmão, ninguém diz que é fácil a gente ler esse livro, aqui é uma pedrada. É uma pedrada, Oséias. Mas eu quero te convidar, pedir para o louvor subir. Glória a Deus por vocês. Deixa o Espírito Santo te convencer, se ele precisa te convencer de algo. Porque como profeta dessa casa, esse é o peso dessa palavra. Deus está nos chamando de adúlteros espirituais. Quais são os nossos amores? Quais são os teus amores? A Bíblia não fala mais como ficou a vida de Oséias e de Gomer. Mas eu conjecturo que eles foram felizes para sempre. Porque é isso que Jesus promete para nós. Alegria, abundância. Eu não digo felizes para sempre, não. Das histórias de criança. Eu digo felizes para sempre da realidade. Sabe os votos que a gente fez um dia diante da pessoa que a gente ama, na alegria, na tristeza, na saúde, na pobreza, na riqueza, na doença. Senhor, eu não te largo por nada. Jesus, eu não te troco por ninguém. Eu não te deixo por nada. Se eu tenho, eu estou com o Senhor. Se eu não tenho, eu estou com o Senhor. Eu não vou me nivelar por quem está por baixo. Eu vou me nivelar por quem está por cima. Eu vou honrar a aliança que eu tenho. Vamos adorar a Deus. Se esse é você, se essa é você, calma aí. Se você entende a tua situação, eu quero como diante de Deus, irmão, não para mim, para Jesus. Mas se essa palavra foi para você, se põe de pé no seu lugar. Se passam os anos e eu não posso deixar de amá-lo, ainda é
teu nome. Sua eterna beleza fascina os meus dias, e ainda é doce em meus lábios teu nome. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. O segredo de Deus e o seu saber procurei encontrar. Persegui sua glória, achei o Filho. O segredo de Deus e o seu saber procurei encontrar. Persegui sua glória, achei o Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Cristo, Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Cristo, 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 beleza de Deus, Cristo,
Então diga qual? Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi? Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi? Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi? Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi? A igreja declare Cristo. Cristo é tudo que Deus pode me dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. É Cristo, Cristo, Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode me dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai está em Cristo, só se encontra em Cristo. Deixe que enquanto você declara isso, Cristo é tudo, Cristo é tudo. Aquele que está forte, receba a força de Deus. Ele oferta a força dele enquanto nós ofertamos a nossa fraqueza. Ele oferta a força dele enquanto nós ofertamos a nossa fraqueza. É Cristo. Cristo é tudo, declare. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. É Cristo, é Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos perdão, Senhor, como igreja. Nós pedimos perdão, Deus, Pai, por todo o nosso pecado, todo o nosso adultério, Senhor. Tudo que tem nos distraído, tudo que tem roubado a Tua primazia, Senhor. Tudo que tem competido com o nosso coração, Senhor. Tudo que tem roubado a nossa adoração, Pai. Não é pecado apresentar a Ele as nossas dificuldades, mas quanto você pediu por Ele, mais do que você pediu coisas a Ele. Quanto você pediu por mais dEle. Nós pedimos tantas coisas, me dê isso, me ajuda com isso, faz isso. Enquanto você disse, a Tua presença é tudo. Cristo é tudo, Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo. A beleza revelada do Pai é Cristo, Cristo.
nós nunca vamos precisar perdoar mais do que Ele nos perdoou. Dê a mão para quem está do seu lado. Vá e ame-a. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai, no mesmo Espírito, eu quero apresentar a vida do seu Edgar, que está com cirrose. Pai, ele que está com vômitos constantes de sangue. Senhor, visita agora, Pai, todo o seu fígado. Pai, em nome de Jesus, todos os órgãos envolvidos. Deus, nós oramos agora por uma intervenção dos céus. Pai, que esses vômitos cessem, Senhor, e que, Pai, em nome de Jesus, ele possa ver, Senhor, Deus, Pai, Senhor, a sua bondade, o seu favor imerecido sobre a vida dele, Deus, em nome de Jesus. De igual maneira, nós oramos pela Lucilena também, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos a tua filha. Oramos pela sua mente, Deus, por toda a projeção na mente, Deus, que o inimigo tem tentado colocar, tudo aquilo que tem trazido perturbação, tudo aquilo que tem roubado as sementes, Deus, que tem gerado ansiedade. Pai, nós declaramos agora aquieta, que a tua doce presença invada, Senhor. Que o Senhor vá agora onde ela está e que a tua doce presença, a tua paz, o teu shalom recaia sobre ela. Deus, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Coloca a mão no seu coração. Fala assim: Espírito Santo, me perdoa. Perdoa os meus outros amores. Tudo que eu coloquei na frente do Senhor, que tem roubado, que tem competido com a minha devoção. Nessa noite, eu compreendi o quanto eu tenho ferido o teu santo coração. Obrigado por ter me comprado de volta e não me trazido como escravo, me trazido como filha, como esposa amada, como aquele que te pertence. Estenda sua mão direita em direção ao altar. Que o amor do Pai, a graça do verdadeiro Oséias, que é Jesus, que só se encontra nele, as unções, as doces consolações do Espírito Santo da promessa, sejam sobre cada um de vocês. Como filha e serva do Deus Altíssimo, eu te abençoo, para que você saia daqui, não apenas convencido das áreas que precisam de mudança, mas totalmente convencido de que você serve a um Deus que não desiste de você. Amém? Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Aí abrace 2, 3 pessoas antes de ir embora e fala: não se esqueça disso. Amém? Deus abençoe.